Então, uma boa tarde a todos e a todas, né? Melhor dizendo, boa tarde a todas. É uma honra estar aqui novamente com essa formação. Hoje, o terceiro módulo, formando justiceiras da área socioassistencial. Para nós, nos alegra muito ter a participação de todas vocês. Hoje, nós estamos aqui em 5 lideranças nacionais. Eu, Ivanda, Olívia, Anaísa e Josiane, e a gente está muito feliz a cuidar de tantas mulheres que neste momento carecem do nosso atendimento todo especial, humanizado, qualificado, para garantir que elas sejam bem atendidas e que a gente consiga aí fazer o referenciamento, a ponte com o serviço. Pode passar, Olívia, por favor. Aqui ainda não passou. Não sei se é meu celular. Aqui passou. É que ainda não atualizou. Espera aí que eu tenho ela aberta aqui. Ah, ok. Então, no projeto Justiceiras, a assistente social, ela trabalha no atendimento às pessoas que têm seus direitos humanos sociais violados, fragilizados. Nossa intervenção prevê o resgate dos vínculos consigo e com a sociedade, ajudando a desenvolver a pessoa, sua condição de sujeito de direitos. Então, esse é o objetivo principal do serviço socioassistencial no projeto Justiceiras, é garantir que esta mulher que teve os seus direitos violados resgate a sua autonomia, o seu empoderamento, que ela esteja fortalecida para romper com este ciclo de violência, mas que a gente consiga, fazendo um trabalho junto à rede de atendimento do território dela, garantir que ela devolver, né, para ela a sua condição de direitos. Pode passar, por favor. E o Formando Justiceiras, que a gente vem realizando nesses últimos dias, no módulo 1, nós falamos sobre o atendimento multidisciplinar, o papel da assistente social no projeto, como acessar cada grupo, fazendo a leitura do PDF, o passo a passo da intervenção e dicas de leitura. Nós fizemos isso no primeiro encontro, justamente falando que o atendimento das nossas vítimas começa pela leitura do PDF, entendendo a situação, o contexto que ela está e pensando nas melhores intervenções para o fortalecimento dela. No módulo que aconteceu na semana passada, nós falamos sobre o encaminhamento, os modelos de formulários, o que é o encaminhamento compulsório, os equipamentos e o atendimento da assistente social. E nós já deixamos esses links disponíveis para quem, acaso não pôde participar, pudesse estar vendo esta aula posterior. Pode passar, por favor. E no módulo de hoje, nós vamos entender o que são os equipamentos públicos, o que faz cada equipamento, a importância do equipamento especializado e o abrigamento. Então, assim, a gente precisa ter a percepção, entender para que serve cada equipamento, por que nós sempre batemos na tecla de primeiro pensar o centro de referência da mulher, na ausência deste serviço, buscar o CREAS, e na ausência desse serviço, o CRAS. Então, a gente vai explicar a funcionalidade de cada um e a importância de buscar o equipamento especializado. E vamos falar como se dá a questão de abrigamento, tá certo? Então,
Eu tenho certeza que vai ser incrível. Eu peço que vocês fiquem atentas, peguem o caderno de vocês para anotações e vamos lá. Pode continuar, por favor. O campo de atuação do serviço social, ele é muito heterogêneo, estando inserido em diversas áreas, tanto no âmbito de políticas públicas, como a questão da saúde, da educação, do trabalho, assistência social, habitação, entre outras, quanto no âmbito de organizações privadas. No trabalho com a violência contra a mulher, é o momento de exercer um dos nossos melhores papéis, a capacidade de articular serviços e dar acesso às políticas públicas. Pode passar. É importante reiterar, como nesta última frase, acesso às políticas públicas, porque o serviço social, a área socioassistencial do projeto, ela é a responsável por articular e fazer com que a mulher seja inserida na rede de atendimento do território. Então, qual é o objetivo do projeto Justiceiras? Então, ele surgiu para apoiar e acolher mulheres que buscam sair da violência doméstica e reconstruir suas vidas. A nossa missão é de eliminar a dificuldade de deslocamento para buscar ajuda e visa contribuir com as informações necessárias para que a mulher possa denunciar o autor da violência e lutar por seus direitos de defesa e proteção. Neste sentido, o projeto ele é ponte entre a mulher e os serviços que estão no território. Essa ponte se faz pelo encaminhamento ao equipamento público disponível no território, que pode ser um CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o CAPES, a UBS e a CMB, entre outros. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre cada um desses serviços. Obrigada, paro por aqui e as minhas colegas vão continuar. Daqui a pouco eu retomo. Obrigada. Olá, meninas todas. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde por estarmos acompanhando nessa jornada de formação dos justiceiras, importantíssimo para a nossa atuação no projeto, no trabalho com essas mulheres que sofrem violência. Então, a gente está aqui nesse terceiro degrauzinho ainda, né? Que é encaminhar para onde e o que o que são, né, esses equipamentos públicos para onde a gente vai encaminhar essas mulheres, né? E aí a gente vai começar falando do CRAM. O que é o CRAM? Vamos lá, Olivia, pode mudar, por favor? Então, primeiro, o que são os equipamentos públicos, né? São instalações, espaços físicos, públicos ou privados, né? Onde são prestados os atendimentos para as pessoas que necessitam de um serviço público, seja ela uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, tá? Aí tem até um link de onde a gente tirou essa definição dos equipamentos públicos, depois vocês podem procurar lá. Mas para o atendimento à mulher que sofre violência, a gente tem alguns equipamentos próprios, como, por exemplo, os Centros de Referência da Mulher, que em alguns locais tem nomes diferentes, tem siglas diferentes de acordo com a localidade. Então, a gente tem CRAM, CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento da Mulher, CDCM, que é Centro de Defesa e Cidadania da Mulher, CRM, que é só Centro de Referência da Mulher. Essas são algumas dessas siglas, mas todos eles são especializados no atendimento à mulher que sofre violência. Aí a gente tem os CREAS, que são Centros de Referência Especializado em Assistência Social, a gente vai explicar um pouco mais detalhado este também, o CRAS, a mesma coisa, a UBS, os CAPs, que são Centros de Apoio Psicossocial, isso é um serviço que é ponte entre a saúde e a assistência, tá?
e a Casa da Mulher Brasileira. Então, todos esses a gente vai falar um pouquinho detalhadamente sobre o papel de cada um e a oferta dos serviços de cada um deles para as mulheres que chegam aqui no projeto Justiceiras. Pode mudar, por favor, Olivia? Bom, explicando cada serviço, o Centro de Referência da Mulher. Esse é o equipamento mais especializado no atendimento à mulher, tá? Então, esse é a primeira opção de encaminhamento, tá? A nomenclatura varia de um lugar para o outro, como eu expliquei, mas nesses serviços há um atendimento direcionado para as questões da violência contra a mulher, com o acompanhamento das demandas jurídicas e sociais, e também oferecem a psicoterapia, que é uma psicoterapia não clínica, uma psicoterapia especializada no enfrentamento da violência, em conseguir fazer com que a mulher saia do ciclo, conseguir o resgate da dignidade, o resgate da condição de ser humano dessa mulher que foi perdida em decorrência da violência. Então, todo o trabalho da psicoterapia que é feito dentro dos centros de referência é um trabalho voltado exclusivamente para ressignificar essa mulher enquanto ser humano, enquanto identidade que foi perdida pelo processo de violência que ela veio sofrendo. Então, não dá para pensar que o atendimento de psicoterapia dos centros de referência seja igual ao que é ofertado em qualquer outro serviço ou através da psicologia clínica. Não é. É um atendimento especializado no resgate da mulher que vivenciou longos anos de violência doméstica ou vem sofrendo por uma questão de violência de gênero. Então, é um resgate da dignidade da mulher enquanto ser social, enquanto mulher, é um ressignificar da vida dessa mulher perdido em decorrência da violência que ela sofreu. Por isso que a gente, da Nacional, e quando a gente conversa com as nossas voluntárias do serviço social, e quando a gente tem a oportunidade de falar isso nos grupos, por isso que a gente sempre frisa, no território, buscar primeiro o centro de referência da mulher. Aí pode falar, poxa vida, Ivanda, mas não tem centro de referência da mulher em todo lugar. É verdade. No Brasil, temos apenas 20% dos locais com centro de referência da mulher, dos municípios com centro de referência da mulher. Contudo, onde tem centro de referência, a gente tem que buscar ele, mesmo que seja o único. Por exemplo, eu moro em Guarulhos. Aqui nós temos um único centro de referência. Quando a mulher sofre violência no território inteiro, toda a rede de assistência, de saúde, de segurança pública, todos encaminham para este centro de referência, porque sabe que ali vai ter todo o atendimento especializado e se houver necessidade de disparar outras ações, seja no âmbito da assistência, seja no âmbito da saúde ou qualquer outro, de moradia, de educação para os filhos ou para a própria mulher, de trabalho e renda, o centro de referência é o equipamento capacitado para fazer essa interlocução. Caiu, mas tudo bem. Então, o centro de referência, ele é capacitado para fazer essa... como co-anfitriã, por gentileza? Desculpa. Peraí. Não caiu Tudo não, bem. Ivana. Tá bom, então deixa eu continuar falando aqui. Então, como eu estava falando, o centro de referência, ele é o equipamento que consegue fazer essa articulação de forma natural, porque faz parte do papel dele enquanto equipamento público, articular essas políticas públicas exclusivas e especializadas no atendimento à mulher que sofre violência. Como eu estava dizendo, aqui em Guarulhos só temos um, então toda a rede encaminha para esse centro de referência, porque sabe que vai ter toda a dinâmica do atendimento para essa mulher. E aí, a gente vê muitas situações em que a colega fala, mas tem um CREAS próximo da casa dela. Sim, entendemos que, por vezes, pode ser que seja o caminho direcionar para o CREAS, mas, por exemplo, São Paulo
Guarulhos e várias outras cidades, Rio de Janeiro também é uma, quando há a presença de centros de referência da mulher, o caminho é esse local, direcionar para esse local. Porque se for necessário acionar o CREAS no território, esse serviço irá acionar, tá certo? E aí, mudando, a Ana vai colocar na sequência da abordagem, então a Me gente... deixa como anfitriã, por gentileza, Um segundinho só. para eu conseguir projetar. Tá. Deixa eu já te colocar. Você está como Ana Vitoriano? Obrigada. Conseguiu? Espera só um pouquinho, um segundinho só. Deixa eu colocar a Ana como co-anfitriã. Ana Vitoriano. Pronto, Ana? Conseguiu, Ana? Ok. Então, vamos lá. Voltando aqui, eu estava falando para vocês, como esse serviço ele consegue acionar todas as políticas públicas, a gente fica muito tranquilo, a área socioassistencial, o grupo de trabalho que atendeu essa mulher pode ficar muito tranquilo nesse tipo de encaminhamento, porque lá ela vai ter todas as demandas que ela trouxer, inclusive a demanda de orientação jurídica, porque nos centros de referência da mulher também há a presença de advogada que vai conseguir fazer essa link da mulher com o sistema de justiça, com acompanhamento do processo, se for o caso, com a solicitação e acompanhamento de medidas protetivas e tudo que estiver no âmbito da justiça que essa mulher necessitar. Então, nós insistimos para que esse seja o primeiro recurso buscado pelas voluntárias, quando for encaminhar um caso para a rede. Tá? Aí, eu vou passar, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, a gente vai abrir no final, tá bom, do nossa formação para as perguntas, tá? Agora eu vou passar a palavra para a Anaísa, que vai explicar um pouquinho melhor sobre como que é o atendimento no CREAS, e aí, fazendo já um linkzinho, quando há a violência contra a criança, o CREAS é o que é acionado, tá, gente? Anaísa, você pode falar, por favor? Obrigada, meninas, por enquanto. Sim, Ivanda, obrigada. Boa tarde a todas. Primeiramente, eu vou pedir licença e desculpas, porque eu estou com um probleminha técnico aqui no meu computador, então eu estou falando através do meu celular. Então, tá, gente? No final das muitas e compartilhando com vocês um pouquinho do que é, né? Cada serviço, né, que nós no dia a dia acionamos para atender a nossa vítima. Então, eu vou começar falando pelo CREAS, né, que é um centro de referência especializado em assistência social. Como a Ivanda bem colocou, na ausência de um centro de referência da mulher, especializado, né, da mulher, nós podemos acionar o CREAS, que normalmente tem uma abordagem familiar ampla, disponibiliza o atendimento psicossocial e, por trabalharem na violação de direitos, atendem e orientam mulheres em situação de violência. E cabe destacar também que o CREAS ele tem o PAEF, que é a proteção e atendimento especializado às famílias e indivíduos. Anaísa ficou muda? Oi? Eu ia perguntar se é para eu alterar. Oi? Posso passar, Alô? Ana?
Oi, não, é que eu tô, esse não tem, pode passar, pode passar. E é um serviço que faz esse acompanhamento para a superação dessas situações por meio de promoção de direito e a preservação e do fortalecimento das relações familiares e sociais. Esse serviço, para que a vítima possa ser inserida nessa proteção, ela tem que passar pelo CREAS. Por isso que nós sempre reforçamos para as voluntárias da importância de fazer, não havendo centro de referência especializado no atendimento à mulher, de acionar o CREAS. O CREAS ele vai dar toda essa assistência, vai fazer toda essa interlocução com a rede para poder atender a vítima em todas as suas demandas apresentadas, né? Dessa forma, o público atendido normalmente, né, sofre a violação de direito, violação física, psicológica, negligência, violência sexual, né, o abuso e exploração sexual de adolescentes, incumprimento de medidas socioeducativas, ou sob medida de proteção, do tráfico de pessoas, situação de rua, abandono, trabalho infantil, discriminação por orientação sexual, raça, etnia, entre outros. Ou seja, é um trabalho amplo, atende tanto a família quanto o indivíduo. Então, é extremamente importante esse acesso. O importante também, ao atender a vítima, fazer esse mapeamento no território, para identificar. Na aula passada, nós apresentamos o MOPS, né, que é um recurso que a gente consegue localizar esses serviços no território, próximo à residência, né, da vítima. Então, o CREAS abrange todo esse arcabouço, é bastante importante. Não tendo o CREAS, aí nós podemos acionar o CRAS, que, na verdade, o CRAS ele é a porta de entrada da assistência social, né, que é composta por assistente social, por psicólogo, e cabe à equipe técnica desse serviço fazer a articulação no território, para poder identificar um serviço, para poder atender essa vítima. Porque o que acontece? Em alguns municípios, né, devido o número, né, de habitantes, muitas vezes não tem um centro de referência especializado em assistência social. Então, cabe ao ao CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, fazer essa interlocução, né? Não havendo o CRAS, nós podemos acionar a UBS. Acho que a tela... Opa. Entrou. Não havendo o CRAS, podemos acionar a UBS. A UBS também é a porta de entrada. E a UBS pode fazer a interlocução com o território. No caso da UBS, é a saúde, certo? Muitas vezes nós recebemos vítimas com sofrimento psíquico. Então, acionando a UBS, discutindo o caso com a UBS, a própria UBS faz a interlocução com o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, para que essa vítima possa ser atendida quando há um agravamento, né, na sua saúde mental. Percebam que está tudo, né, interligado. Como foi dito anteriormente, o projeto Justiceiras, na verdade, ele faz a ponte entre a política pública e a vítima. Quando a vítima chega para nós, muitas vezes ela nunca foi atendida por nenhum serviço. Ela está lá, a gente costuma chamar, né, ela está invisível. Né? Eu atendi, logo quando eu entrei no projeto, eu atendi uma vítima que ela era de Araxá,
E uma vítima que tinha sofrido todo tipo de violência, tudo que vocês possam imaginar. E ela nunca havia sido assistida pela rede, né? Então, quando nós fizemos o atendimento e fizemos o contato com, na época foi com o CREAS, né? A porta de entrada foi o CREAS. Através do CREAS, essa mulher, ela recebeu toda a assistência, desde moradia até o atendimento psicossocial. O atendimento no CAPS, para ela, para as filhas. Então, teve uma revolução na vida dela. Portanto, nós ainda temos, né, muitas famílias nessa condição, muitas mulheres nessa condição. Tamanha importância do nosso trabalho. Né? Eu acho que é isso, Ivanda. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Assim, só para dar uma complementada um pouquinho, para vocês verem, né? Vocês viram que a Anaísa nos colocou o quão amplo é o atendimento do CREAS. Isso explica muito o fato de, por vezes, o serviço da assistência demore um pouco para responder, ou coloque, dependendo da situação, às vezes 1 semana ou 15 dias para dar uma resposta, quando a gente referencia o caso. Isso serve para não precisamos ficar angustiadas com isso. Quando a gente faz o contato com o serviço, conversa com a equipe técnica do outro lado, que isso é importante, a gente explicou na aula passada, como que se encaminha, né? Então, a gente liga para o serviço, conversa com a equipe técnica do outro lado, faz o nosso relatório de encaminhamento usando aquele formulário que nós já disponibilizamos para vocês, enviamos para o serviço, feito esse processo, a gente tem a garantia, de fato, porque uma equipe técnica do outro lado nos ouviu e acolheu a demanda, a gente enviou um documento formalizando esse encaminhamento, então, mesmo que demore um pouco para a mulher ser atendida, ela será atendida, e dessa forma como a Anaísa colocou, tá? E trazendo para cá, para cidades maiores, que tem centros de referência da mulher, e que primeiro tem que ir para o centro de referência da mulher, isso é uma articulação territorial, inclusive para desafogar um pouco a demanda dos CREAS, que é muito ampla. Olha só, os CREAS atendem a violação de direitos da família como um todo, então mulheres, crianças, adolescentes, pessoa com deficiência, idosos, adolescentes em medida socioeducativa, então é um trabalho muito amplo. Quando os CRANs, como eu falei anteriormente, a gente encaminha para o campo que vai ter um atendimento totalmente direcionado. Esse território vai trabalhar com atendimento direcionado para a mulher, que está no centro de referência, entendeu? Então, por isso vocês veem como facilita a vida, inclusive dentro do território, quando a gente encaminha para o local certo, no momento certo. E os CAPs, por ser um apoio psicossocial, a gente também, por vezes, quando não consegue esse contato, às vezes com a saúde, é um pouco mais travado esse contato, mas o CAPS, que é um serviço compartilhado entre saúde e assistência, vamos dizer assim, a gente consegue conversar muitas vezes quando a mulher tem alguma questão psiquiátrica que precisa de um atendimento, consegue conversar com o serviço social do CAPS e fazer o encaminhamento também. Isso já aconteceu diversas vezes, tá? E o nosso próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre a Casa da Mulher Brasileira, que tem menos locais ainda, mas ainda assim é um caminho para a gente. A Josiane está... Eu não consegui achar, meninas, vocês conseguem ver para mim se a Jo está por aqui? Jo? A Josi entrou. Deixa eu ver se ela está ainda. Um momentinho só. Bom, conseguiram visualizar, meninas, ou não? Aqui, gente. Vi Josiane, mas eu não sei se... Josiane Silva. Eu acho que é a assistente social, Josiane Silva, né? Não, acho que não é a Josi, não. Sim. Então, vamos lá. Então, eu vou explicar para vocês. Acho que a Josi deve ter tido algum problema e não conseguiu entrar. É voluntária, Josiane voluntária. Então, a
Casa da Mulher Brasileira. Nós temos poucas casas da mulher brasileira. A gente tem uma casa no Mato Grosso, temos em São Paulo, temos no Sul, temos em Fortaleza, Brasília. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma. Eu acho que são essas. Contudo, onde tem, a gente pode acionar. Por quê? Porque tem todo o aparato para suprir a necessidade de violência. Se é um caso grave, já aconteceu várias vezes. Vocês viram, São Paulo tem todos os serviços e tem também uma Casa da Mulher Brasileira. Quando a situação, se o caso é de São Paulo e tem uma situação muito grave que precisa de uma intervenção, no Maranhão também tem, é verdade. Quando precisa de uma intervenção muito imediata, imaginando que a mulher ela precisa de um acolhimento no ato. Porque, assim, depois a Olivia vai explicar sobre abrigamento, mas a porta de entrada dos abrigamentos são os serviços da assistência. Imagina só se a gente chega para nós um atendimento hoje, um sábado, essa hora, são quase 6 horas, pouco passadas das 6 horas da tarde. Não, são 5h40. Chega um caso para a gente hoje que a mulher, se ela voltar para casa ou se ela não sair de casa nesse momento, ela morre. O que a gente faz aqui em São Paulo? O que a gente faz? A gente direciona para a Casa da Mulher Brasileira. É um serviço que funciona 24 horas, que tem a delegacia, que tem um centro de referência dentro, que tem o JVD, que é o Juizado de Violência Doméstica, que tem a Defensoria Pública e que tem um abrigo temporário no mesmo local. Então, quando o caso necessita uma intervenção muito grave, naquele momento, é Casa da Mulher Brasileira. Porque ali a mulher vai ter a vida dela garantida, a vida dela e dos filhos garantido, se tiver, e vai conseguir também abrir todo o caminho para a questão do processo judicial, abertura de boletim de ocorrência, pedidos de medida protetiva e todas as outras questões que forem necessárias. Tá? O atendimento psicossocial, o acesso ao sistema de justiça, é tudo no mesmo lugar. E esse abrigo que tem lá é de curta permanência, por 48 horas só, mas é 48 horas suficiente para quê? Para a equipe do CRAM procurar um abrigo no território dela, para a equipe do CRAM, se tiver que fazer uma transferência dela para a casa de algum familiar, ou possibilitar que ela faça um recâmbio de território, mudar de cidade ou de estado, quiçá de país, esse tempo de 48 horas é o suficiente dela estar ali, neste abrigamento, dentro da Casa da Mulher. É importante dizer que é dentro da Casa da Mulher Brasileira, tá? Esse abrigamento, para que consiga resolver de forma muito rápida essa questão emergencial e urgente que ela trouxe, tá? Quando a mulher vai para um atendimento na Casa da Mulher Brasileira e o acompanhamento de longo prazo, ela não está em risco iminente, o centro de referência, por muitas vezes, direciona para o território. Por quê? A questão da territorialização no atendimento à mulher que sofre violência é fundamental, para que ela não perca os vínculos sociais, territoriais, de onde ela vive. Então, se não é uma situação que há risco eminente à vida dela, o CRAM vai direcionar também para um CDCM, para um CRM ou para um CREAS que esteja próximo da casa dela. Então, a gente vê, em alguns grupos, a gente encontra situações do tipo, se ela for para a Casa da Mulher Brasileira, ela vai fazer psicoterapia. Aqui em São Paulo, não. O CRM daqui de São Paulo não dá esse atendimento continuado. É um atendimento emergencial, sim, ele vai fazer abrigamento se tiver que fazer, ele vai acionar locação social se tiver que acionar, ele vai acionar hotel, vaga em hotel na região hoteleira, ele vai acionar, mas ele não vai ficar no acompanhamento de longo prazo com essa mulher, tá? Então, existem situações em que a Casa da Mulher Brasileira pode ser utilizada e tem outras que é melhor, de fato, a gente procurar primeiro o centro de referência da mulher.
tá ok? Deixa Pode eu só falar, Ana. reiterar uma coisa. A gente sabe que de alguns casos do interior de São Paulo, e muitas vezes as pessoas falam assim, vamos levar para a Casa da Mulher Brasileira. Acho que é importante reforçar que primeiro nós vamos esgotar os serviços do território, então assim, da localidade da vítima. Se tem CREAS, se tem CRAS, se tem CREAS, se tem Centro de Referência da Mulher, nós vamos trabalhar ali no distrito da pessoa. Em último caso, nós vamos pensar numa situação emergencial, até porque a gente não tem recursos para bancar um táxi, por exemplo, trazer uma vítima do interior São Paulo para a capital. E assim, outra, é um risco também a gente fazer isso, porque se acontece alguma coisa, a responsabilidade é nossa. Por isso que a gente fala desta intervenção entre serviços, aos serviços assumindo a responsabilidade na questão da articulação do território com algum serviço de acolhimento institucional, seja até mesmo do serviço ligando, de repente, para a Casa da Mulher Brasileira, mas eles serão responsáveis também por esse transporte. Então, se às vezes fala assim, uma mulher está na Zona Leste ou no extremo sul de São Paulo, manda ela para a Casa da Mulher Brasileira. A gente tem que ter muito cuidado com isso, até de traçar essa rota. O quanto tempo vai demorar para essa mulher chegar a esse serviço? Vai chegar à Casa da Mulher Brasileira? Será que mais próximo da casa dela não tem um centro de referência especializado no atendimento à mulher? Depois, assim, se não tem centro, não tem um CREAS que possa estar buscando? Então, assim, dispor a mulher também numa situação de risco, é fazer ela gastar, às vezes, um valor do qual ela não dispõe no momento, e às vezes nem acontece de ser um caso para acolhimento institucional. Alguns casos são, obviamente, mas é o serviço que vai fazer esse estudo técnico para entender o contexto que essa vítima está inserida, para ver a possibilidade de acolhimento ou não, tá bem? Eu só gostaria de reforçar essa questão. Obrigada, Ivanda, desculpa. Não. Também a questão, assim, não comentar, inclusive, com quem está sendo assistida por você, né, com essa mulher, sobre o serviço da Casa da Mulher Brasileira como uma opção. Logo de cara. Por quê? Porque cria-se uma expectativa. Se você digitar hoje no Google Casa da Mulher Brasileira, é óbvio que vai vir uma coisa maravilhosa, porque né? É tudo isso que a Ivanda falou, com todos os serviços integrados. Então, mesmo que às vezes... Olivia, eu não estou te ouvindo, não sei se sou só eu. Voltou? Voltou. Então, eu estava falando, né? Porque aí ela procura isso, ela vê. E aí, às vezes, ela mora 50 minutos, 1 hora dessa Casa da Mulher Brasileira. Por mais que ela tenha um CRM, um CRAN do lado de casa, ela vai ver um local que tem integrado todos esses serviços. Ela pode criar essa expectativa e querer ir até esse local. Por quê? Porque para ela pode ser mais cômodo, no sentido de que, puxa, eu vou chegar lá, vou ter acesso ao juizado, à defensoria, à delegacia, tudo no mesmo lugar. Então, assim, sempre tomar cuidado, tá, gente? Né? Para a gente não criar expectativa em várias situações, tá? É isso. É isso mesmo, gente. A casa, a gente está aqui apresentando para vocês todas as possibilidades de intervenção e de encaminhamentos que as assistentes sociais fazem. Esse tipo de encaminhamento, esse tipo de orientação, esse tipo de fala e proposta de atendimento, quem faz é a assistente social, tá? Porque eu até citei no nosso encontro passado, não sei se todas estavam, mas assim, houve uma situação de um caso de final de semana, como nós estamos no final de semana, que uma das voluntárias falou para a mulher que na segunda-feira a assistente social iria achar um abrigo para ela. Quando chegou na segunda-feira, a gente entrou em contato com a rede no território, porque não tinha como entrar em contato antes, porque o caso chegou no final de semana, e chegou no território, não havia possibilidade de abrigamento, não de forma imediata, teria que articular outras cidades, era uma cidade que tinha CREAS, mas ela era muito distante de tudo, como o Brasil é imenso, que a gente sabe, né? Uma cidade do interior do sul do país, era distante de tudo, e a vítima, ela estava na segunda-feira de manhã com as malas prontas, achando que ela ia para o CREAS e do CREAS ia para o abrigo. Como que a gente faz para desconstruir essa fala?
como que a gente, foi um trabalho imenso, aí teve que intervir não só a voluntária do serviço social para tentar desconstruir essa fala, como eu, enquanto liderança nacional, tive que intervir também, contatos diversos com o serviço para tentar diminuir a gravidade da circunstância que foi criada, porque era um caso grave, de fato, mas precisava ser mediado de forma muito cuidadosa dentro do território, para quando o CREAS conseguisse esse abrigo na outra cidade, que eles estariam tentando no decorrer da semana, aí sim a mulher poderia ir até o serviço, até o CREAS, e o CREAS ia fazer esse traslado que a Ana explicou, entendeu? O CREAS faz esse traslado de um território para o outro quando há necessidade, mas nunca nós, enquanto voluntárias, nós falamos isso para a vítima, prometemos isso para a vítima, sem antes que isso esteja articulado no território. Até por centros de referência da mulher, como a Ana falou, a Anaísa falou também, a equipe técnica do local, quando faz a escuta com a mulher também, ela pensa outras possibilidades. A casa de um parente, a casa de um amigo, a casa de uma pessoa que tem algum tipo de vínculo, mas que é em outra cidade, mas há possibilidade. Então, o território conhece o espaço de vivência dessa mulher e vai conseguir propor muito melhor, entendeu? Então, nós temos que ter muito cuidado quando falamos com a mulher e prometemos isso. O que a gente pode prometer para a mulher? A gente, enquanto serviço social, conversando com a mulher, vamos encontrar um serviço para te acompanhar no seu território. Isso sim. Seja um serviço da assistência social, seja um serviço da política de direitos humanos, onde normalmente está vinculado aos centros de referência da mulher, seja um serviço na saúde. A gente vai encontrar um serviço para vincular essa mulher no território e este serviço vai conseguir articular outros tentáculos para a proteção dessa mulher. Entende? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque esse voluntariado que a gente faz não é um voluntariado muito simples, a gente lida, de fato, com vidas das mulheres. Então, qualquer ação ou omissão da nossa parte pode impactar diretamente no contexto de violência que essa mulher está vivenciando. Agora, eu vou passar a palavra para a Olívia, que ela vai falar sobre abrigamento. Olívia, pode assumir agora. Obrigada, meninas, por enquanto. Boa tarde, gente. Estão me ouvindo direitinho, né? Então, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o nosso abrigo sigiloso, porque, assim, como a Ivanda falou, a gente já teve algumas questões muito complicadas no projeto, porque nós não podemos fazer esse abrigamento, tá? O Justiceiras em si, o projeto Justiceiras não tem autonomia para chegar, ligar para um abrigo e falar, olha, nós estamos encaminhando uma mulher para abrigamento. Por mais que, por exemplo, eu tenha um conhecimento da rede, a Ivanda, seja quem for, a gente não tem autonomia enquanto projeto Justiceiras. O que a gente faz? A gente vai acionar um dos serviços de referência, né? E quando isso vai acontecer? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: quem é que vai avaliar se essa mulher está em risco? No grupo, não é a rede de acolhimento, não é a voluntária do direito, não é a voluntária de psicologia. Elas podem até sinalizar que acham que essa mulher está em risco, porque, de repente, ela falou alguma coisa para a psicóloga que ela não comentou com o assistente social. Mas, assim, quem vai fazer essa avaliação final e vai dizer, olha, essa mulher precisa de abrigo, é a assistente social. E aí, assim, eu acho muito importante a gente colocar que aí eu acredito que você tem que entrar em contato com a liderança para que a gente possa te orientar e te ajudar. Porque, por mais que você também conheça abrigo, e aí isso eu falo até por experiência própria, por mais que eu tenha, por exemplo, todo o conhecimento de abrigamento, que eu trabalhe na rede há anos, quando eu precisei de um abrigamento, eu já era liderança e ainda assim eu fui falar com as outras para que a gente pudesse chegar num consenso e falar, não, essa mulher precisa de um abrigo. Né? Eu tive um caso também que uma das nossas lideranças trabalhava em abrigo, uma pessoa que era do nosso projeto, e ela chegou e falou, não, eu preciso da sua ajuda também. Então, assim,
sempre tem que ter um consenso, porque a situação em que coloca essa mulher em situação de abrigo é o seguinte: ela tem que estar em risco iminente de morte, ou seja, se ela for para a casa de uma tia, ela vai morrer. Se ela for para a casa de um parente próximo, ele vai bater na porta dela e vai saber onde ela foi. Se ela for, de repente, para um abrigo municipal, né, em que seja de acolhimento amplo, até para a população em situação de rua ou mulheres em situação de vulnerabilidade, ele vai chegar lá e vai achá-la. Então, assim, é o último recurso. E por que é o último recurso? Porque uma mulher, quando ela vai para um abrigo, ela praticamente está entrando numa prisão, tá? A gente fala assim, as pessoas logo se chocam, mas assim, a mulher, ela entra num abrigo sigiloso, ela entrega celular, ela não fica com a roupa dela, ela pode levar pouquíssimos pertences, ela pode levar os filhos, mas os filhos, por exemplo, não levam brinquedos, não levam nada. Então, assim, você tem que pensar, por exemplo, se essa mulher tem 2 ou 3 filhos em situação de escola, essas crianças vão interromper as aulas, porque elas não vão poder ter nem acesso remoto, né, que hoje em dia a gente tem ainda essa possibilidade, porque ela simplesmente não vai poder ter contato com o mundo externo. Então, assim, é uma mulher que trabalha, ela tem um emprego, ela vai poder se desligar desse emprego, pelo menos no momento que estiver abrigada, sabe? Ela precisa estar em contato com algumas pessoas por conta da casa, por conta das vendas que ela faz. Não, ela não vai poder fazer nada disso no abrigo. No abrigo, ela simplesmente vai ficar lá e vai ter contato somente com a equipe, e a equipe eventualmente vai ligar para algum familiar dela, e assim, para que ela fale rapidamente com eles, e pronto. Por quê? Porque é sigiloso, ela pode colocar outras pessoas em risco, ela pode se colocar em risco também. Para vocês terem uma ideia, o abrigo que eu costumava levar as pessoas, né, ele tem um muro de 2, 3 metros de altura, com cerca eletrificada, com câmera, só tem acesso às pessoas que estão ali cadastradas. Então, assim, por exemplo, se a Ivanda hoje tiver uma mulher em situação de abrigo e ligar para esse abrigo, eles não vão atender o telefone dela. Eles vão olhar para o telefone dela no identificador de chamada e eles não vão atender, porque eles só atendem telefone de quem eles têm no cadastro deles, entendeu? E aí, quem é que está no cadastro deles? São os centros de referência e atendimento à mulher, são os CREAs, são, em alguns lugares, a delegacia ou algum serviço de justiça, porque, por exemplo, como a gente disse, né, os CREAs e os CRANs funcionam de segunda a sexta, normalmente, em horário comercial. E aí, nos fins de semana, se você não tem Casa da Mulher Brasileira, ou você tem alguma central de regulação, ou a delegacia tem o contato dessa central de regulação, e aí, ou é a justiça, cada local tem sua particularidade, né? No Rio de Janeiro é via DEAN, somente as DEANs têm esse acesso, na verdade, qualquer delegacia tem esse acesso, mas aí ela tem que gerar no próprio boletim de ocorrência um pedido de abrigamento que vai para uma central do judiciário, essa central do judiciário vai acionar o abrigo e o abrigo vai buscar essa mulher. Se for durante a semana, por exemplo, é o contrário, essa mulher vai até o centro de referência, o centro de referência aciona o abrigo e leva essa mulher para lá. Então, para vocês verem como toda a dinâmica muda de acordo com o local, né? Isso eu estou falando no estado do Rio de Janeiro. Na Bahia, por exemplo, você vai acionar a Secretaria de Atendimento à Mulher, eles vão pegar e vão localizar qual é o abrigo, eles vão localizar qual é o equipamento que tem essa... como é que eles chamam? Que tem esse termo de cooperação com eles, né? E aí, a partir dali. E aí, cada estado, cada local tem sua particularidade. Então, assim, por isso que a gente enfatiza. Primeiro, procure a liderança, né, da área socioassistencial. Se não estiver dentro do grupo, você procura uma de nós, e nós vamos pegar e vamos falar, olha, nesse local é assim, e vamos te dar a direção para que a gente tente. Se a gente também não souber, a gente vai procurar junto e vai achar como é que a gente vai fazer. E sempre pensando nisso. Toda mulher em situação de violência irá para abrigos sigilosos? Não. A grande maioria não vai, é isso que eu vou te falar a verdade. A grande maioria não está em situação de abrigamento sigiloso.
tá? Pode passar, Ivandro. Ou pode abaixar um pouquinho, porque tem alguma coisa embaixo aqui. Não, é a Ana. Eu posso só fazer um parentezinho? Meninas, inclusive, quando a mulher chega, a gente vai explicar para ela, tá? Ela está lá no centro de referência, a gente vai explicar para ela como é o funcionamento do abrigo, que ela já vai ter que entregar, inclusive, no meu caso, no meu trabalho, ela já entregava o celular para a gente tirava o chip do celular, já colocava no envelope grampeado, junto com o formulário que ela assinava, se comprometendo a várias restrições, né, se comprometendo que tinha entendido isso, que tinha sido explicada sobre todas essas coisas que a Olivia falou. Muitas delas, quando a gente passa toda essa situação, elas não querem ir. Elas falam, eu não vou, eu vou pensar num lugar que eu possa ir, que eu tenho, às vezes até lembram de um familiar um pouco distante, mas que pode dar apoio para ela. Ela fala, se eu conseguir falar com essa pessoa da minha família, às vezes do próprio centro de referência ela liga, se eu conseguir falar com uma pessoa da minha família, vocês me ajudam a ir até lá? Dentro do centro de referência, sim, isso o CREAS faz, isso o centro de referência faz, que é o que a gente chama de recâmbio. Por ser o abrigamento é uma coisa, tira a mulher de circulação, ela perde todos os vínculos, ela é filhos, por isso a gente tem que pensar muito quando fala de abrigamento, não é porta aberta, ela passa, às vezes, dependendo de um lugar a outro, às vezes passa de 1 mês a 45 dias sem contato com ninguém fora. E quando inicia o contato, esse contato é monitorado, que nem vai conversar com a família, é através do Viva Voz que ela vai conversar com a família, porque isso é para garantir a segurança dela e de outras mulheres. Já houve casos de abrigamento que eu conheço, do território que eu atuo, em que aconteceu da mulher sair do abrigo, ligar no orelhão para o agressor, ele foi lá, colocou em risco todas as outras mulheres, e aí aquele serviço teve que mudar de endereço, porque ele não passou a ser mais tijolo, para vocês terem ideia da gravidade da situação. Só vão para esses locais mulheres que, de fato, estejam ameaçadas. Pode continuar, Olivia, obrigada. Então, é o que ela falou, é uma decisão delicada, porque a gente vai restringir a liberdade de ir e vir dessa mulher, além do distanciamento dos familiares por um período de tempo. O ideal é a gente tentar utilizar o máximo de recurso que a gente tiver, tanto jurídico quanto assistencial, né? Então, assim, por exemplo, há pouco tempo uma pessoa virou para mim e falou assim, mas o agressor está lá o tempo todo e ele não quer sair de dentro da casa. E aí você pergunta, ela já fez um boletim de ocorrência? Ela já requereu a medida protetiva? Ela já tentou? Não, não tentou. E aí, assim, você saber que tem a opção de afastamento do lar, sabe? Por mais que a gente saiba que não é tão fácil assim, em alguns locais eu posso dizer que o juiz dá como último recurso, ainda assim é um recurso que é muito viável, né? Porque assim, você só vai... Vamos fazer um comparativo para poder ficar assim mais claro. Você tem uma mulher, ela está numa situação de violência, o homem está dentro da casa, e aí, assim, ela acionou a polícia, fez o registro de ocorrência, conseguiu o afastamento do lar. Ele vai embora e pronto. Porque, hoje em dia, descumprimento de medida protetiva é crime. Então, assim, ele sabendo que, se ele voltar à casa, ele vai ser preso, ele, então, vai se afastar e acabou. Não, a gente pegou uma mulher que, mesmo com o afastamento do lar, ele continua indo lá e ele continua colocando, de repente, pessoas da comunidade para vigiá-la, porque ele tem uma influência no local, e ela continua correndo risco de vida. Já tive casos aqui, onde eu moro, do agressor simplesmente invadir o hospital onde a mulher está internada e tentar matá-la dentro do hospital. Então, assim, é uma situação de abrigamento urgente, né? Você não tem como, porque nem respeitar um serviço público ele respeita, então você realmente sabe que é uma situação em que essa mulher tem que abrigar. Agora, você podendo recorrer ao serviço do judiciário, você podendo recorrer à rede de assistência social, porque alguns locais têm, por exemplo, aluguel social previsto em lei, né? Então, eu falo porque às vezes as pessoas falam, mas ela não tem para onde ir, ela está com os filhos pequenos, ela não tem como se sustentar. Alguns lugares têm previsto um auxílio emergencial, né? Uma liberação de um valor X para que essa mulher possa
rapidamente ali, pelo menos tentar se refazer. É igual a Ivanda falou, alguns lugares são previstos fornecimento de passagem para que ela saia dessa cidade, fornecimento de transporte. Então, assim, a gente vai tentar esgotar no território todas as possibilidades antes de pensar num abrigamento sigiloso, tá? Pode passar. Quando a gente fala a gente, tá? A gente fala a gente, o equipamento público, tá bom? Não é agentes justiceiras, não. Não, a gente vai acionar o equipamento público, nem que a gente tenha... Aí eu digo agente justiceiro... É que a gente acaba se enquadrando porque trabalhamos diretamente com isso. Exatamente. E porque nós somos equipamento público, não é verdade seja dita. Nós somos justiceiras e os equipamentos, né? Então, mas só foi assistente social, o equipamento, a liderança do caso, foi tudo, entendeu? Serviço de referência. Então, é só para deixar redondinho, viu, meninas? Só para deixar redondinho, a gente encaminha para o território e o território, ele esgota todas as possibilidades, porque somente o território é que aciona serviço de acolhimento institucional. Em qualquer circunstância, somente o território, somente a assistente social consegue fazer isso, tá bom? Então, e aí, assim, complementando os serviços que falamos, não podemos esquecer os conselhos tutelares, que são aliados quando a vítima é adolescente, e assim também como um serviço importante para o rompimento do ciclo de violência. Além disso, devem ser noticiados sempre que houver uma violência contra a criança. Não há qualquer possibilidade de não haver acionamento do CT nessas circunstâncias. O que a gente costuma dizer? É compulsório, né? Ou seja, teve criança, adolescente envolvido com a violência, seja indiretamente ou seja diretamente contra essa criança, você vai acionar o conselho tutelar da localidade. Essa mãe comentou com você que os filhos também apanham do marido quando ela sofre violência, vai acionar o conselho tutelar. Foi uma menina que pediu ajuda porque acredita que está tendo seus direitos violados, você vai acionar o conselho tutelar, mesmo que você ache, mas de repente é uma briga familiar, é uma situação de conflito, acione o conselho tutelar, por mais que você fique em dúvida ali, né? E assim, e obviamente as situações mais óbvias, né? Abuso contra criança e adolescente, situação de violência em que principalmente as adolescentes pedem muito ajuda, a gente tem muito isso no projeto, né? E estupro de vulnerável, né? Ou seja, menor de 14 anos é estupro de vulnerável, por mais que diga que ela estava namorando com ele, ela gosta dele, a gente tem que acionar o conselho tutelar e aquela situação, a mãe não quer, a mãe não se sente confortável, a mãe não gosta, isso a gente sempre vai acionar o conselho tutelar. Não só o conselho tutelar, também como CREAS, como a Anaísa explicou, para essas situações de violação de direitos. É isso, pode passar. E aí a gente volta para a nossa reflexão, né, que a gente sempre faz toda semana. No meu voluntariado como assistente social, eu estou disponível para escutar e intervir? Eu preciso de pelo menos 2 horas por caso, tá? Então, assim, eu vou ter essa disponibilidade de 2 horas para poder escutar, para poder intervir, para poder buscar a rede, para poder, se for necessário, fazer um relatório, porque às vezes a demanda parece pequena, mas quando você pega, ela é grande. Então, assim, você está disposta a pegar e entender que, pelo menos, para cada caso, você vai ter que dedicar 2 horas. Não é 2 horas por dia, não, gente. É 2 horas para o caso, tá? E... Pode voltar, Ana. Acho que fechou. Gente, eu tenho um problema sério com a minha internet aqui. Está extremamente instável. Desculpa. Espera aí que eu vou, então, compartilhar aqui. Senão... Tá. Já compartilhei. Obrigada. Desculpa.
estou disponível para aprender e a receber orientações? Isso é muito importante, porque assim, você está disposta a entender como funciona a rede, você está disposta a receber orientações das lideranças, você está disposta a fazer uma troca também, né? Porque muitas das vezes você também sabe de alguma coisa que pode trazer e acrescentar para a gente, né, uma informação importante. Então, assim, você tem que estar disponível para que você saiba como funciona. Entender também que nós da liderança também somos voluntárias do projeto, tá? Deixar isso bem claro para todas. Quando as pessoas falam, eu sou somente voluntária. Não, você é voluntária assim como nós. Nós somos lideranças por quê? Porque, como a gente falou, a gente já trabalha na área, a gente já tem uma história com projetos já um pouco mais ampla, a gente já tem uma vivência da violência, né, contra a mulher, da situação das políticas para a mulher de uma maneira, né, de uma vivência. E aí, assim, você está disposta a receber essas orientações? E aí, assim, eu estou disponível para fazer diferença na vida dessa mulher? Ou seja, eu preciso entender que a minha ação ou omissão reflete diretamente na vida dessa mulher. Eu estou disponível ali para atender essa mulher, acolher o que ela tem para me dizer e tentar, da melhor maneira possível, fazer o que eu puder para que ela saia daquela situação de violência, mesmo que sabendo que, de repente, ela não vai sair, mas que ali, aquela palavra que você levou para ela, aquele atendimento que você, né, proporcionou para ela, pode fazer ela mudar, trazer uma reflexão para que ela rompa esse ciclo de violência, tá? Então, você está disposta... Olivia, posso fazer só um adendo? É super importante isso que a Olivia está trazendo, tá, gente? Essas 3 perguntas são fundamentais. Mas existem casos que, infelizmente, às vezes as voluntárias entram para os casos e não têm o cuidado nem de responder o grupo, de dizer assim, estou disponível para o atendimento, de dar uma devolutiva se conseguiu falar com essa vítima ou não. Eu estava falando com a Ivanda hoje, dando um exemplo de casos que eu estou resgatando, que tem uns que estão mais antigos aqui no grupo, que tem caso, por exemplo, que tem mais de 15 dias e a voluntária do serviço social que disse que estava disponível para fazer o atendimento, ela nem olhou o grupo, ela nem entrou em contato com essa vítima. Então, isso diz muito do nosso compromisso até com a vida do outro. Então, quando a Olivia fala, precisa entender que a minha ação ou omissão reflete diretamente na vida dessa mulher. Então, assim, se a gente não tem, se vocês não têm condições de fazer o atendimento, seja franca, seja rápida, até porque é uma mulher que quando elas tem mulheres que levam 10 anos para buscar ajuda. Então, assim, se é uma mulher que está pedindo ajuda, é hora de agirmos, nós não podemos ser omissas. Estamos com uma vida na mão. E a nossa omissão pode trazer mais sofrimento para esta mulher. Então, gente, por favor, se atente a isso, tenha compromisso. É uma questão de dignidade humana. Desculpa, Olivia, mas eu precisava dizer isso porque foi uma reflexão que eu fiz até com a Ivanda. Oi, tá me ouvindo? Então, não, sim, é uma reflexão que a gente tem que fazer, sim, até porque você disse uma coisa, né? Tá aqui embaixo. Tem consciência que estou aqui de forma ativa para aproximar essa mulher dos direitos, porque assim, pode ser o primeiro realmente e último pedido de socorro dela. Ela pode ter passado ali 20 anos numa situação de violência e ter visto uma reportagem sobre os justiceiras e ter entendido que ali ela está vivenciando uma situação de violência e pedir socorro naquele momento. Ou pode ser também a última esperança que ela tem, do tipo, ela já foi em vários locais, ela nunca foi ouvida e ela, de repente, vira e fala assim, poxa, eu vou tentar esse projeto porque, de repente, elas vão me ouvir, elas vão me dar crédito, né? E elas vão entender o que eu estou passando. E, assim, quantas vezes eu ouvi mesmo, né? Eu digo eu, porque eu, enquanto assistente social, ouvi uma mulher virar para mim e falar assim, poxa,
muito obrigada porque você me ouviu, sabe? Muito obrigada porque você estava ali, simplesmente deu crédito para o que eu disse, entendeu? Quantas vezes você vai ouvir isso de uma mulher, tá? Porque, assim, e por mais que ela não diga, você vai saber, né? Que, assim, muitas das vezes essa mulher, ela não tem mais nenhum recurso e ela busca o projeto como última opção ou, às vezes, é a primeira opção também, né? Então, assim, você está disposta ali a fazer essa diferença, porque isso realmente conta muito. Eu já consegui entender que esse voluntariado requer comprometimento com a atendida e também com as colegas do grupo. Então, aí volta no que a Ana falou, né, que é importante que a gente inicie o atendimento em 48 horas e dê um retorno mínimo, nem que seja do tipo, olha, falei com ela e ela não me responde. Tá? Falei com ela, ela visualiza e ela não me responde. Para que a gente também tente entender e pensar em soluções, né, no que a gente pode fazer. E aí pode passar. Posso só falar uma coisa? Eu acho que na listinha de recadinhos eu vou incluir, eu até coloquei nos grupos das colegas AS também a importância de preencher a devolutiva para o projeto, tá? Porque a devolutiva, aquele link de devolutiva não é escrever no grupo que você fez, não, é você entrar no link da devolutiva e você escrever lá qual foi o seu atendimento. A gente tem tido inúmeros problemas, mas muitos mesmo, de casos que não tem devolutiva nenhuma, nem do serviço social, nem da psicologia, E aí o caso foi atendido, a gente fica, ele foi atendido, não foi atendido, essa mulher foi encaminhada para algum serviço, não foi, não temos como saber, a não ser que a gente tenha que fazer um trabalho de ir lá buscar quem era o grupo, entrar lá em contato com as voluntárias que estavam no grupo para poder buscar informação sobre aquela vítima. Houve um caso em que o caso retornou, tá? Que a gente vai explicar lá na semana que vem muito bem essas questões de casos que voltam, e aí a gente foi buscar na devolutiva, não tinha informação nenhuma do atendimento dessa mulher. Eu, enquanto assistente social, Olivia também, as outras colegas assistentes sociais assim, que trabalham, né, e para quem não trabalha também, tá? É importante saber que todo atendimento, em qualquer local, seja uma ONG, seja um serviço público, a pessoa tem um prontuário, que a gente chama ali, tem as informações necessárias para o atendimento dessa pessoa, porque se ela retorna, a gente vai no prontuário físico e olha o que foi feito por aquela pessoa para retomar dali ou resgatar as informações. No Justiceiras, a devolutiva é o nosso prontuário virtual. Também é comprometimento seu fazer a devolutiva, escrever lá o que você fez. E aí, quando colocar, encaminhei para o CREAS. Tá, São Paulo nós temos, acho que 11, 12 CREAS, mais ou menos. Qual CREAS, por exemplo? Aí coloco, encaminhei para o Centro de Referência da Mulher. Tá, São Paulo, a gente tem o Centro de Referência da Mulher 25 de Março, temos o Eliane de Gramont, temos o Centro de Referência Brasilândia, tem o Centro de Referência Fugiu, que fica lá no Capão. Então, identificar o centro de referência, o nome do centro de referência. Porque aí, se o caso volta, a gente vai fazer o contato com quem? Também com o centro de referência, para saber se a mulher chegou lá no local, o que aconteceu, se ela foi atendida, se não foi atendida. Vocês percebem a importância disso? Não é uma mera informação que você coloca lá sem que vai ficar perdida, não. É uma informação valiosíssima. Ali a gente tira dados para o projeto, sim, dados de demanda do território, que é uma coisa que a gente está trabalhando, né, Olivia, Ana e Anaísa, a respeito de saber quais as demandas que estão indo para quais territórios, para, inclusive, buscar políticas públicas, porque esse território está demandando muitos casos, e não tem um centro de referência, por exemplo. Como que a gente vai gerar esse diagnóstico, ter esse diagnóstico, se a gente não tem as informações? Então, é fundamental, meninas, é um formuláriozinho, rapidinho vocês respondem.
identifica com o número da vítima, o número do PDF do caso, coloca seu nome, responde, é muito rapidinho e tem um valor imenso para você também, porque gera informações sobre o seu atendimento. Por vezes, vocês às vezes nos procuram, Ivanda, eu gostaria do certificado de voluntariado. As perguntas básicas para o certificado de voluntariado, que o pessoal da administração, que também são voluntárias, pedem quantos casos foram atendidos, um exemplo de um dos casos que foi atendido, e aí, nesse exemplo de um dos casos, onde que vai buscar as informações desse atendimento? É na devolutiva. Se não tem informação nenhuma, como que fica? Não é verdade? Então, meninas, é um recadinho assim, e vai servir para a vida profissional de vocês, inclusive se habituar a evoluir os casos, relatar os casos, que isso faz parte do nosso dia a dia enquanto profissionais do serviço social e profissionais de outras áreas que queiram trabalhar com qualquer tipo de política pública ou atendimento com esse bojo, entendeu? Com essa característica. Tá certo? Pode seguir, Olivia, obrigada pela parte. Pode passar. Então, como a Ivanda falou, a gente só vai ter certificado para quem preencher, quem tiver assistido pelo menos 3 módulos, né, dessa nossa capacitação. E aquele recado de sempre, não fique com dúvida durante a intervenção, há 6 lideranças nacionais à sua disposição. Gostaria só de fazer um adendo rapidinho. Com relação ao certificado, pelo menos em 3 módulos. Gente, com todo respeito, tá? Com todo respeito ao que eu vou dizer. Todas as pessoas chegaram aqui para fazer a capacitação às 5 horas. A gente sabe que vai ter um link pelo final para as pessoas preencherem uma devolutiva que vão fazer a assinatura de participação deste módulo. É muito difícil ter que ver pessoas tentando entrar na capacitação agora. Entendeu? Assim, toda hora está pitando aqui. Aparece para gente que tem pessoas tentando. Eu acho que, assim, é uma questão de respeito até com quem chegou aqui às 5 horas e participou de toda a capacitação. Gostaria que vocês fossem sinceras. Vocês acham que convém admitir uma pessoa que quer entrar na capacitação depois das 5h30, levando em consideração que todo mundo aqui tem o compromisso e chegou no horário? Então, é só uma reflexão. Nós queremos ter o certificado, ele é importante para todas nós, mas convém ter respeito também pelo horário. É só uma reflexão, tá bem? Desculpa. Então, levando em consideração também essa reflexão e levando ainda, né, a questão que a gente estava falando lá sobre as outras reflexões, vou pedir sempre para que vocês, assim, pensem bem também quando entrar num caso, qual é a disponibilidade e qual é a sua disposição em estar ali também na atuação, assim, eu vou pedir ajuda à liderança, ou eu vou pegar e vou fazer ali de qualquer maneira, vou pegar e vou encaminhar para qualquer lugar e pronto. Você está disposta a tentar fazer o atendimento da melhor maneira possível? E aí, assim, a gente sempre indica, vamos ler a resolução do Cefes, né, que é de 2006, sobre exercício profissional na pandemia. Por que a gente fala dessa nota técnica? Nessa nota técnica, na verdade, ela fala do exercício profissional em uma situação de emergência, né? Então, assim, para que vocês entendam qual é a diferença que você está fazendo hoje enquanto voluntária e como que funciona o serviço social numa situação em que a gente está hoje, né? Isso já foi previsto em algum momento no nosso código de ética, em que a gente poderia atuar em uma situação, né, de pandemia, porque a gente já atua em situações de emergência. Então, assim, leiam, reflitam, para que vocês entendam
que hoje a gente está lidando com o anormal, né? O pessoal fala, a gente está no novo normal. Não, a gente não está no novo normal. A gente ainda está numa situação anormal. Então, assim, para que vocês façam esse link, né, de pensar, poxa, diante dessa situação toda, uma mulher sofrendo violência, né, a gente já está indo para quase 2 anos em situação de pandemia, né, em uma situação em que morrem-se pessoas todos os dias, em grandes quantidades, em todos os lugares, e essa mulher ainda está sofrendo uma violação grave dos seus direitos, que diferença que eu posso fazer? Eu estou disposta realmente? Eu quero atuar ali? Eu quero pegar e fazer da melhor maneira possível? Eu posso fazer da melhor maneira possível? Então, assim, pensem bastante nisso, tá? E entendam que se a gente hoje cobra alguma coisa, não é porque a gente é chata, porque a gente quer ali ficar ali, porque eu vou sair desse projeto Justiceiras porque essas lideranças são muito chatas e ficam pegando no meu pé e reclamam do jeito que eu fiz o atendimento. Não, a gente está só pedindo para que seja feito o mínimo, né? E que você busque até para você mesmo, tá? Eu vou dizer para vocês que hoje eu tenho posso dizer assim, um grau de maturidade melhor do que eu tinha há 10 anos. Há 10 anos, de repente, eu não entraria num projeto desse e não aceitaria esse tipo de orientação. Quando eu entrei no projeto, eu tinha um conhecimento muito amplo do que eu podia fazer, mas eu busquei a liderança e ainda assim eu fui lá e falei, olha, eu quero saber como é que eu vou fazer. O que eu posso fazer de melhor para essa mulher? Sabe? E aí ela pegou, me estendeu a mão e disse, não, olha, é isso, isso e aquilo. Você já fez? Já fiz. Então, vamos pensar em outra situação? Então, assim, é para isso que a gente está ali. Se hoje você tem 6 lideranças, busque, porque, assim, são 6 lideranças nacionais, nós temos mais quanta hoje? Acho que mais 5 ou 6 locais que também são tão capacitadas quanto a gente para que possam te ajudar a pensar numa solução para aquele caso, tá? É isso, e estamos à disposição, até mesmo para um acolhimento, uma escuta. Olivia, quer falar o próximo módulo aí? O que elas esperam para o próximo sábado? Olha só, que maravilha para o próximo sábado, olha aí. Relatórios, entrevistas sociais e casos que retornam, né? O spoiler do próximo módulo. Vamos falar de como que faz o nosso relatório, né, do Justiceiras. Não vamos ensinar ninguém a fazer relatório, não, gente, pelo amor de Deus, tá? A gente não quer chegar e falar ali, você tem que escrever isso, tem que escrever aquilo. Não. A gente vai explicar como é que faz. E para quem quiser aprender também, falar, eu gostaria de entender como é que faz isso, aquilo. Eu mesma sou uma que adoro ver relatório dos outros para poder aprender, né? Eu tenho aí já um tempo de formação, não vou falar muito não, porque... né, entrega a idade. Depois contra algumas situações, entendeu? Eu tenho 5 anos de formada, sabe? Pouca coisa. Acho melhor não ficar entrando em detalhes. Tá. Esses detalhes. Assim, esses detalhes. Corta, entendeu? E aí, assim... Mas eu estou sempre disposta a aprender, eu gosto muito de estar ali, me atualizar, eu acho que faz parte, está no nosso código de ética, né? A gente está sempre se capacitando e buscando o melhor. E é isso, para que você seja a assistente social que gostaria de ter se você fosse atendida, tá? É isso. Vamos lá, meninas, vamos abrir para as perguntas, abrir os microfones, só que antes eu fiz uma promessa no chat, aqui eu até, para não perder o comentário, eu até copiei e colei separadinho aqui. A Gisele Porto, ela colocou assim, prezadas, vocês falarão um pouco sobre as diretrizes para as voluntárias da rede de apoio? Sinto falta de orientação sobre o nosso papel dentro do projeto. Gisele, eu vou pedir para Olivia, você está com a garganta muito seca? Não. É que você explicou na semana passada, isso daqui na formação da semana passada. Você pode falar um pouquinho sobre o papel
da rede de apoio no projeto, isso é uma coisa que a Olivia vai explicar, mas já vou te dizer, Gisele, que no dia 5/10, tá, vai ter uma formação para as voluntárias da rede de apoio, provavelmente algumas, pelo menos uma de nós, ou alguma de nós, das lideranças nacionais da área socioassistencial, vamos participar dessa formação para vocês, essa conversa com vocês, tá? Para a gente tentar levar um pouquinho esse olhar do que a gente traz aqui nessa formação. Mas aí eu peço para a Olivia explicar, que ela explicou tão lindamente a semana passada, que eu falo para ela explicar novamente. Então, meninas, só um minutinho que eu vou desligar aqui. Olivia, você vai continuar gravando ou já vai ter parar de gravar? Vocês Pode querem parar, que né? eu vou parar aqui a gravação, só um minutinho. Tá. Espera aí. Deixa eu só